Bom dia, família Dalla Vecchia. Eu sou Agostinho Mário Dalla Vecchia, filho de Antônio Dalla Vecchia, que por sua vez era filho de Beniamino Dalla Vecchia, e Beniamino era filho de Angelo Dalla Vecchia, de Encantado. Ele era o primogênito, então, do nono Angelo. Angelo e Pietro, que são os dois focos assim do resgate da nossa história. Eu me prontifiquei a dizer alguma coisa assim, a produzir essa live com a ideia de passar algumas das coisas que se levantou ao escrever a história dos Dalla Vecchia. Gente, nós não pretendemos que essa história dos Dalla Vecchia seja a história, mas foi um resgate que eu e Jandir Zanotelli nos propusemos a realizar, porque nós somos descendentes. Ele é descendente de Pietro e eu sou descendente de Angelo Dalla Vecchia, os mais reconhecidos, assim, ou conhecidos pela família, pelo fato de terem sido os primeiros imigrantes para o Brasil em 1878 e que vieram, na verdade, participar da primeira imigração italiana do Rio Grande do Sul e se localizaram na linha Jansen. Hoje é município aquela região, perto de Farroupilha. E uma das coisas que me chamou muita atenção ao escrever esse livro foi que o nome de Pietro, Angelo e Beniamino se repete ao longo da história. Parece que alguns historiadores de Vicenza fizeram um levantamento assim das famílias originárias e os nomes se repetem. Quem teria vindo para o Brasil teria sido Beniamino, e que faleceu no mar, foi jogado nas águas, enrolado em lençol, relembrando aquela série da Rede Globo que tematizou a imigração italiana. Juntamente com ele foi jogada ao mar uma filha de meses que, devido a mãe ter estancado o leite por causa da situação, ela foi então jogada ao mar também. A mãe tentou escondê-la em trapos, em panos para enterrá-la no Brasil, mas não foi possível. Bom, o que significa escrever a história ou reescrever a história da família? Em primeiro lugar, significa a gente resgatar a própria identidade. Existem momentos quando a gente vai buscar assim a origem da gente, a gente se reencontra nos nossos antepassados. E é um momento muito emocionante, é muito forte tudo isso aí. Eu tive a oportunidade de viajar de Santa Catarina para Encantado em épocas que eu tinha 17, 18 anos, e não tinha 20 anos ainda. E eu fui conhecer o lugar onde habitou o nono Angelo e os filhos, e foi realmente o momento mais significativo, mais forte, né? Porque a gente ainda visualizou uma laranjeira bem antiga, né, que teria sido plantada por ele. Ainda havia os resquícios da muralha de pedra na volta onde estava o parreiral, e tinha resquícios do porão de pedra da casa onde ele habitou. E também do Pietro, onde talvez se encontre ainda hoje as videiras, né? Tipos de uva que eles trouxeram tipo de parreira que trouxeram da Itália,
e que até aquele período, bem mais tarde, né, a gente visualizou e teve oportunidade de fotografar. Realmente é uma coisa bem significativa. Mas o que eu quero dizer? É importante a gente tomar contato com a nossa própria identidade e com a nossa ancestralidade, né? Nós somos o que somos por causa da nossa ancestralidade também, e de uma forma muito forte, muito significativa, genética, cultural, histórica, social, né, religiosa, política. Em todos esses aspectos a gente está identificado com eles. Bom, o que significou escrever essa obra? Foi uma obra assim de muito trabalho, de resgate de fotografias, de imagens, de contos, de histórias, enfim, que faziam referência a essa família originária. Eu queria dizer assim, nós não somos todos descendentes de Pietro e Angelo. Eu já tive a oportunidade de identificar novas famílias Dalla Vecchia que vieram para o Brasil já no século XX. Então, essas famílias, incrível, são muito parecidas fisionomicamente e provavelmente são originárias da mesma região e são parentes dos antigos imigrantes. Tá? Eu vou colocando umas coisas assim à medida que eu me lembro, porque a história é longa e nem sempre vai ser possível abordar tudo que nos interessa, tudo que interessaria. É apenas uma sugestão, né, de colocação, e eu acho assim que vocês que estão em contato assim nesse novo grupo dos Dalla Vecchia, que já existia também, possam fazer as suas lives, contar as histórias da genealogia de vocês e aos poucos a gente ir se encontrando, porque é impossível reconhecer muitas coisas pelo fato de que os nomes se repetem constantemente, né? E cada família tem a sua trajetória, tem a sua história. E eu, inclusive, sugeri no próprio grupo que quem tiver possibilidade escreva essa história da família a partir da sua própria família, indo para os antepassados, resgatando as origens, buscando os costumes, escrevendo sobre isso, fotografando, porque à medida que vai sendo produzido esse material, vai ter possibilidade da gente se encontrar e destrinchar essa história, né, por onde que a gente se liga. A verdade é que é uma cultura muito comum, muito parecida, porque as origens são as mesmas, né? Desde Veneza, né? Antes da Idade Média, né? Sabemos que os Dalla Vecchia já estavam presentes no norte da Itália, né? No Vêneto, e daí nós somos provenientes. É importante o resgate da história porque ela nos ajuda a encontrar a nossa própria identidade, a fortalecer determinados valores e vamos dizer assim, a nos identificar a nós mesmos, né? É uma das coisas. Bom, eu sei que eu tenho tanta coisa na cabeça para ser colocada que eu diria assim, é impossível falar tudo. Mas a nossa família, essa família Dalla Vecchia, né, referindo-se à grande maioria, porque os descendentes de Angelo e Pietro hoje já somam mais de 10.000 pessoas espalhadas por esse país e por outros países. Imaginem somando também as famílias que vieram posteriormente, e provavelmente muito parentesco, porque as referências que nós temos dos Dalla Vecchia é que depois de Veneza, eles tiveram que se deslocar para Vicenza, para a região do pé dos Alpes,
E do pé dos Alpes, em Vicenza, e de Vicenza para Montemezzo de Soviso, para Schio, para San Rocco, para tantos outros lugares assim que as pessoas têm referência agora. Tem locais, esse São Rocco, por exemplo, que tem mais de 90% dos túmulos das inscrições são de Dalla Vecchia. Então, provavelmente há uma proliferação sim, dessa genealogia pelo mundo todo. Eu soube também que existem muitos Dalla Vecchia nos Estados Unidos, por exemplo. Eu nunca tinha visto falar e tive essa referência num dia desse. Bom, em Vicenza, nossos antepassados, pelo resgate que foi feito em Veneza, quero dizer, por pessoas de Vicenza, os Dalla Vecchia, que promoveram um encontro lá também, é que a família originariamente aparece assim, pertencendo à elite comercial daquela região, porque Veneza era uma república distinta e anterior a todo o período medieval, e era governada por um conjunto de líderes, cujo comandante era chamado El Doge, e submetidos a esse Doge estavam várias famílias de mercadores e que deviam se articular politicamente entre eles. E a gente sabe que foi citado verbalmente para mim em Vicenza, por exemplo, de uma historiadora, que os Dalla Vecchia também pertenciam àquela elite desse modo, com o comércio. Tinha muitos líderes na área das artes, na área da pintura, na área médica, na área comercial e na área da igreja, que naquele tempo tinha uma proeminência muito forte na sociedade. Então tinha padres, tinha bispos, etc., né? Como aqui, depois da colonização, muitos foram aos seminários, tiveram formação seminarística, filósofos, teólogos, né? E também muitos depois se tornaram profissionais da sociedade civil com essa formação. Então, vocês estão vendo aqui atrás um pequeno quadro que eu fiz. Eu sou filósofo, sou historiador, pinto alguma coisa, sou Dalla Vecchia também. Então, vamos dizer assim, no momento que eu escutei a professora de Vicenza falar que os Dalla Vecchia tinha professores, tinha linguistas, tinha historiadores, tinha pintores, tinha muita gente participando desse nível da elite, foi bem interessante, né, como as coisas se repetem ao longo da história. Mas a história dos Dalla Vecchia é muito movimentada a partir do momento em que essa família se rebelou contra o Doge. E com certeza havia muita coisa, né, para se rebelar, e eles foram expulsos de Veneza. Essa é a informação que a gente tem. E para se refugiarem e não serem massacrados, eles se refugiaram no pé dos Alpes, nas proximidades de Vicenza. Nessa situação, eles ficaram mais ou menos um século, né? Mais ou menos 100 anos, porque eles se tornaram pedreiros, exploradores das minas, e aí eles contribuíram com pedras na construção de palácios, igrejas, coisas históricas, né, templos de Vicenza. Mas como a coisa estava no sangue, 100 anos depois eles estavam participando da elite de Vicenza. Contudo, com certeza não eram todos, né? Muitos deles se tornaram agricultores, proprietários de terras, colonos, né?
e que, com o passar do tempo, ao longo da Idade Média, foram também empobrecendo, passando necessidades, passando, enfim, aquelas situações típicas do mundo medieval. Uma coisa que me faz lembrar agora, né? Estou soltando a coisa meio de forma espontânea, né? Essa experiência originária de trabalhar com a terra foi trazida para cá como colonos, para o Brasil. A família participou da primeira colonização do Rio Grande do Sul, que se situou, e foi um de origem alemã que organizou essa imigração. Foi Linha Jansen, era decorrente do nome do organizador da colônia, que era um alemão daqui. Bem, a tradição nos mostra assim que esses colonos, por exemplo, essa família se estabeleceu na linha Jansen e comprou 2 lotes, né, nessa comunidade. E até nós descobrimos o número dos 2 lotes, porém, no dia que nós íamos chegar, identificar e fotografar esses locais, acabou o tempo nos vencendo e não foi possível. Mas fica perto de Farroupilha. Daí, a partir de alguns anos, uns pouco mais de 10 anos, se abriu outra colônia, que foi a colônia de Encantado, e os Dallavecas se deslocaram então para a linha Auxiliadora e arredores. E foi para ali que foi Pietro e Ângelo, né? Não sei se a mãe deles já ainda vivia, e esses 2 patriarcas, eles viveram e morreram ali propriamente, né? A partir de cerca de 30 anos até o falecimento, eles viveram aí, certo? Retomando, então, eu queria dizer assim, é importante a gente reconhecer as próprias origens, sentir as origens, porque elas têm elementos constitutivos da nossa identidade. E a sensação, quando a gente foi criado esse novo grupo aí, onde eu vou postar essa live, a sensação que a gente tem também de um reencontro, né? Que já são formas distintas, atuais, com os recursos de hoje, da gente poder se conectar. E retomando um pouco as coisas, digamos assim, eu vou me referir a algumas coisas, porque a história é muito vasta, o nosso livro é bastante completo, depois eu vou mostrar a capa para vocês, nesse sentido, para começar a escrever a história. Então, o livro percorre assim, uma trajetória onde fala de Veneza, antes da Idade Média, no período dos romanos, né? Provavelmente os Dallavecas já estavam se movimentando por aí. A vivência de Vicenza é uma vivência política, histórico-cultural muito significativa, né? Porque é diferente do sistema medieval que eles viveram depois em Vicenza. Vicenza foi o local onde eles foram se refugiar e reorganizar a própria vida. Mas as circunstâncias colocaram a maioria dos Dallavecas assim, numa situação de pobreza, de cultivo da terra. E as circunstâncias também da Idade Média, o avanço da história, fez com que a grande parte deles, eu acredito até que a maioria, ficassem reduzidas assim, a um nível de trabalho, de produção na área camponesa.
Os Dalla Vecchia bem-sucedidos da Itália e também posteriormente do Brasil, eles são todos da área do comércio, é muito engraçado isso aí. E outros que buscaram seus caminhos também estão na área do magistério, estão na área da advocacia, de diferentes profissões. Tá? Então, Vicenza está na memória assim, dos nossos antepassados, e ela foi também uma história muito marcante, porque o velho Beniamino, originário de Montemezzo de Soviso, onde foi batizado o Ângelo e o Pietro, eles vieram também com o intuito de encontrar na América uma nova possibilidade. Originariamente, eles estavam se dirigindo para a Argentina, que ainda era império, mas que deixou de ser império e se tornou república em 1879. Então, no meio do caminho, eles decidiram voltar-se para o Brasil, que continuava o Brasil imperial. E claro que nós sabemos que em 1888 houve a formação da República também no Brasil. Tempos da escravidão. Nesses tempos originários da escravidão, Pietro e Ângelo se deslocavam muitas vezes para, esse é um detalhe apenas, né? Para a região de Vacaria, onde o proclamador da República possuía uma estância escravagista com aquelas muralhas de pedra, etc. E nossos antepassados, então, no tempo da juventude, ainda se deslocavam para aquela região, para as propriedades de Marechal Hermes da Fonseca, para atuar como safristas ou do gênero, né? Para construir taipas de pedra, e conviveram com os escravos. Era o final do período escravista. Por sinal, eu estou falando aqui de uma região chamada Cerro da Buena, no município do Morro Redondo, como diz o gringo, né? E próximo a Pelotas. Pelotas e toda a região sul do estado foi um eixo escravagista predominante durante todo o século XIX. Aqui nessa região nós encontramos várias residências ainda do tempo dos escravos, com senzalas, com muralhas, com casas em ruína, e também um lugar muito significativo nesse sentido histórico. Então, os Dalla Vecchia hoje, eu estou refugiado aqui no interior do interior de Pelotas. E essa trajetória de ter a ousadia, a coragem de ultrapassar mares, oceanos e territórios, ficou como que marcada no espírito dos Dalla Vecchia. Eu mesmo sou descendente, então, do filho mais velho do Ângelo Dalla Vecchia, que tinha um filho chamado Antônio, que era meu pai, e meu pai, conjuntamente com o Beniamino, o pai dele, foram com a família em 1932 para o oeste catarinense, na região chamada de Ponte Serrada. Hoje está dividida em alguns municípios, mas a viagem para essa região também foi, de alguma forma, uma epopeia, né? Porque saíram de Encantado num trem de máquina a vapor, né? Demorou alguns dias para chegar em Cruzeiro, atual cidade de Joaçaba, no oeste catarinense, um dos polos urbanos do oeste catarinense. E de lá foram 90 quilômetros de lá para o município ainda era município de Cruzeiro naquele tempo, o atual Joaçaba, mas depois então
Ponte Serrada tinha apenas alguns habitantes, demoraram 6 dias para chegar àquele local, naqueles caminhõezinhos existentes naquela década de 30, e se estabeleceram, então, praticamente no meio do mato, num casebre de tábua lascada, né, abrindo uma clareira para começar as primeiras plantações. Já morava em Ponte Serrada um descendente, também um descendente do Ângelo Della Vecchia, e também em Chapecozinho, que é o local onde eu nasci, e que é um nome indígena, que fica à beira do rio Chapecozinho. Hoje, em homenagem a um bispo, lá foi dado o nome de Dom Carlos. Em Dom Carlos, em Chapecozinho, portanto, já morava Ângelo Della Vecchia, que era filho do Pietro. Vejam, esses nomes se repetem, né? Como disse antes, de Veneza, de Vicenza para trás, tem 7, 8 gerações de Ângelo, Beniamino, Pietro, Ângelo, Beniamino, e etc., voltando até Veneza. Então, e esses nomes eu vejo agora que se repetem. Eu mesmo coloquei o nome do meu filho mais novo de Alexandre, porque o avô materno dele era Alexandre, o nome, e eu gostava muito desse velho. Também de origem italiana. Bom, essa trajetória e essa ousadia de ultrapassar mares, oceanos e fronteiras ficou um pouco no espírito da gente. Eu mesmo, vamos dizer, de 13 para 14 anos eu retornei, eu nunca tinha vivido no Rio Grande do Sul, eu nasci no oeste catarinense e vim fazer meus estudos no interior de Santa Maria. Então, isso foi uma grande ousadia já naquele tempo. E a ousadia, essa ultrapassagem também se dá em outras esferas, né? Quando a gente busca uma história, busca uma filosofia. Eu era pequeno agricultor, filho de pequenos agricultores, e ousei, busquei, e estou até hoje, digamos assim, nessa ultrapassagem de buscar aprofundar a filosofia, a história, a compreensão da vida de uma forma mais profunda, né? E isso dá vida para a gente. É uma coisa muito, muito importante. Eu estou com 72 anos e muitas vezes eu digo, eu estou me sentindo como se eu tivesse 20 anos. E é uma coisa muito forte isso. E os Della Vecchia trouxeram consigo, lá, digamos, do interior da Idade Média, aquele modelo de cristandade terrível, por um lado, né, daquela religiosidade do pecado, do castigo, da presença do diabo, das maldições e da reza do terço todas as noites na minha casa. Com certeza, muitos dos mais antigos, eu estou com 72 anos, né? Então a gente viveu tudo isso. E missa todos os fins de semana, etc. Foi engraçado que o encontro da família em Encantado em 2001, se não me engano, o primeiro encontro, eu acho que se cometeu um equívoco assim, porque tinha a presença de alguns padres, irmãos e bispos Della Vecchia. Então os organizadores se centraram em cima da ideia de que tem que rezar, de fazer missa e missa e missa. Nós acabamos não nos olhando, não nos vendo, não nos reconhecendo, não tendo espaço para cada um contar a sua história. Então, eu acho que na próxima vez que tiver outro encontro, se deve dar prioridade, não desqualificando o aspecto religioso, mas dar prioridade para a vida, né? Que isso também é sacramental, é sagrado, é importante, né, para a vida dessa família. Com certeza hoje, principalmente a juventude, mergulhou numa outra modalidade de vida, em outra cultura, a cultura da televisão, dos meios de comunicação e também, ao mesmo tempo, dos meios de alienação profunda. Então não existe mais o convívio familiar tão maravilhoso que havia naqueles tempos.
graças às circunstâncias, mas também ao cultivo de uma relação familiar muito forte, muito significativa, e que era centrada sobre todo um pensamento de amizade, de afeto, de encontro, de cuidado, e também centrado sobre a questão religiosa. E que deve ser questionada, é evidente, porque eu mesmo entendo que a gente tem que fazer a crítica de uma cristandade toda que os Dalla Vecchia trouxeram. Quer ver politicamente como é que estava a situação? No tempo que acontecia a unificação da Itália e da Alemanha, que foram os dois últimos países da Europa que se unificaram como estados nacionais, na verdade o que estava acontecendo era a exigência do próprio capitalismo em expansão, do mercado em expansão, que queria de alguma forma organizar o mercado em grandes áreas, que eram o Estado, como a França, a Itália, a Alemanha, etc, etc. A Alemanha e a Itália foram os últimos países que se unificaram. Garibaldi, por exemplo, não só no Rio Grande do Sul, mas também na Itália, lutaram para essa unificação dos países. São heróis da construção das nacionalidades, mas que na verdade tinha por trás um interesse comercial, econômico, da burguesia que estava se estabelecendo e se expandindo cada vez mais. Então a gente tem que olhar isso sim com uma visão crítica, e essa história da gente amar a nação, de amar a pátria onde a gente nasceu, tem alguma coisa que deve ser questionada, porque havia os interesses capitalistas por trás. Então, os Dalla Vecchia foi uma categoria de gente que se identifica assim com tantos outros no final daquele século, e que vinham para a América ainda com o peso, a marca e as exigências de uma cristandade medieval. Então a nossa família, que era de rezar todos os dias, de qualquer forma, né, e orientar a vida tudo por elementos religiosos, ela foi muito marcada pela presença da cristandade medieval. E a cristandade medieval a gente sabe que foi, na verdade, muita deturpação do cristianismo originário, e fizeram de Deus, na verdade, um ditador, um vigilante, um condenador, alguém que está sempre te cuidando para te condenar, e tiraram de Deus, digamos assim, aquela perspectiva evangélica do amor, né, da solidariedade, da justiça, que é originária do amor incondicional. E é claro que os dominantes